importância da galera ensaiar com amigos, ter uma banda, ir pro palco. E daí, de onde a gente estava falando, Nelson, com certeza, o que pode entrar numa coisa que... Pessoal, vocês sabem que nós temos um monte de vídeo no YouTube. E nós não estamos falando mal do YouTube, certo? Seria ridículo falar mal do YouTube se nós dois temos um monte de vídeo no YouTube. Okay. Com certeza. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês mais novos. Qual é a possibilidade do YouTube mostrar para o músico mais iniciante qual vai ser a identidade musical dele? Entendeu? É impossível. Então, vamos pensar o que a gente estava falando. Os cuidados, né? No sentido cultural, tal, que... Graças a Deus, né? O Nelson, nossa, quando eu conheci ele tocava tudo, muito bem, um monte de coisa diferente. Então é uma bagagem. E você, cara, sempre foi um genial. Imagina. A gente tem que elogiar os amigos. Não, puta, imagina. Mas você é muito mais novo. A primeira vez que eu vi o Nelson tocar, quase enchi ele de porrada, meu. Entendeu? O cara, nossa, tocava bem, uma porrada de coisa, e vários timbres clean, distorsão, técnica, acorde. Isso vocês têm que entender que é diferente. O Nelson, quando eu conheci ele, era muito fraldão, né? Novo pra caramba. Então, como é que um cara novo, vendo um monte de vídeo no YouTube... Duas perguntas que eu tenho para vocês. Como é que ele vai ter certeza que a informação daquele cara é a certa? Segundo 2.1 aí, desse 1.1, nessa mesma informação. Como é que você vai ter certeza que essa informação é certa para você? Então, quando você vai fazer um sweep Malmsteen, por exemplo, que é difícil, como é que você sabe se a sua palhetada do ligado na mizinha é para cima ou para baixo? Se você sobe a si, a palhetada para cima e depois dá sol, si, mi, vai tudo para baixo? Ou se você palheta para baixo e sobe a mi, sol, a mi, si, sol, e na hora da corda sol, você vai para cima também e só si vai para baixo? Então os caras fazem certos arpejos dele dessas duas maneiras, né? Tem um vídeo novo do Malmsteen que é genial e ele fala isso aí. O Malmsteen é um exemplo de um cara que estudou 800 milhões de horas de guitarra. E tem a onda dele, né? E criou a onda dele. Isso. Nelson, é exatamente isso que eu ia falar. E como é que com um vídeo, um site, você vai saber a sua onda? Então é importante vocês terem contato para ajudar vocês, para facilitar vocês, ter contato com o resultado. Então, eu não estou sendo brega. Então é isso, pessoal. Se vocês estão querendo montar uma carreira e vocês têm um objetivo profissional, que esse objetivo profissional precisa ajudar vocês a pagar suas contas, e vocês terem disposição para compor, a música é uma profissão que você precisa se inspirar fácil. Para você se inspirar fácil, sua vida ela tem que estar resolvida em um monte de sentidos, né? Então, eu aconselho a vocês terem muito cuidado na construção da carreira de vocês. Então, no meu começo, voltando à primeira questão do Nelson, que é importante, eu queria citar, que eu acho legal para vocês mais novos, que eu tive esse cuidado na construção da minha carreira, prevendo para eu ter uma vida fácil, conseguir pagar minhas contas, etc, etc. Tem um monte de coisas nesse país que são indigestas, né, que acontecem. Mas dá para você fazer as coisas. A gente tem um monte de som na mídia que é horrível, mas dá para você se ligar num som melhor. Dá para você ter amizades com caras que estão a fim de estudar, com caras que querem ter bandas. As bandas, com os seus membros serem amigas, uns aprenderem com os outros, é o que nós fizemos. Muito. A gente se gosta, não no sentido brega, a gente se respeita, teme um pelo outro. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Eu queria só fechar essa parte da pergunta, Nelson, com o seguinte. Às vezes eu falo com alguns alunos o seguinte: vamos supor que dois caras diferentes têm uma padaria cada um. Cada um tem uma padaria numa esquina. Se esses dois caras ficarem brigando, os dois donos das padarias, os
pães de cada um vão custar 5 centavos. Agora, se eles tiverem uma relação, forem amigos e se respeitarem, o pão deles vai custar 10 vezes mais. E um almoça na padaria do outro, um é amigo do outro, fica uma coisa menos leonina, é uma coisa mais leve. Então não tem que tretar, competir, falar mal, ser negativo. Não tem que fazer isso. Isso é uma coisa mais leve. É bíblico isso aí. Vocês têm que ir para uma praia relax, sentar a bunda, estudar e fazer a coisa direito. Você falou o certo. Na nossa época, gente, parece coisa de velho. Na nossa época. Mas é assim, realmente, a gente olhava quem estava no show, nós víamos. Eu tive um show que eu fiz no Damachoque, que eu me lembro muito bem. Na frente do palco, você tinha o Vander, tinha o Edu, tinha o Átila, tava a moçada e tudo, os caras iam. Quando a gente via um brother tocando guitarra, a gente ia e ficava no gargarejo pra curtir. Hoje em dia, você vê um moleque falando, deixa eu ver lá, olha, a palheta ali, errou, você viu? Meio analisando. Então, quem fica metendo pau não cresce. Não cresce. Se você pegar um cara falar mal de outro, esse cara vai ser muito difícil ter uma ascensão, uma representatividade, sem querer, uma coisa meio hippie. Travesseiro reto de manhã, nem pensar, você entendeu? O cara ter uma relação legal com o travesseiro dele, que é essencial, isso aí de jeito nenhum. Eu acho que as coisas são mais leves, entendeu? São mais leves, não precisa ser assim. Principalmente nas artes, né? A gente tem uma cabeça que não tem muita afinidade com aquela coisa de ficar detonando muito e ter preconceito, falando mal, entendeu? Que nem a gente vê nos esportes, torcidas brigando, uma religião brigando com outra. Isso aqui é um negócio que com a arte, com a gente, não combina. A gente tem que condenar isso. Eu posso estar assistindo um jogo que o meu time está jogando e eu posso curtir o esporte, os esportistas, as atitudes, sem torcer. Eu posso curtir aquele jogo pode ser muito importante para mim. Isso é bom demais, então isso deixa a sua vida mais leve, né? Indo até para uma outra sintonia, né? Mas eu acho que tá, pelo que eu conheço o Nelson, tá bem dentro do que ele pensa. E é isso mesmo. E na verdade, existe uma coisa que eu estava conversando, nós, passa o tempo, a gente vai ficando mais velho e a gente vai gostando dos diálogos, a gente aprecia, e mesmo quando existem diferenças, elas são palatáveis, elas são gostosas, e a molecada, eles às vezes eles discordam, os jovens. Hoje em dia nós estamos na geração dos fóruns, né? Os caras ficam no fórum assim, não, qual que é a melhor madeira? Aí o cara fala, tem uma coisa que aconteceu, que essa é muito engraçada, tem um vídeo que eu fiz lá tocando com vocês, e aí eu tava lá tocando, aí tem lá uma série de perguntas, né? E o vídeo eu tava afirmando da guitarra 6 e como uma boa guitarra e tudo mais. Aí tava lá um moleque, ele me posta o seguinte comentário, tá ainda na internet, né? O cara posta assim, oi Nelson, legal, mas eu li num site que a madeira dessa guitarra é tal e eu quero que a minha primeira guitarra tenha a madeira tal porque eu prefiro. Aí você pensa, não, peraí, deixa eu ler de novo que eu acho que eu não entendi. Ele quer dar uma dica pro Tajima, né? Não, foi pior, que jogo dos 7 erros. A minha primeira guitarra tem a madeira tal porque eu prefiro. Você não sabe o que você prefere, você não tocou. Você se matou. É a sua primeira guitarra, a primeira guitarra do rapaz. A primeira guitarra, e ele já sabe qual é a madeira. Isso. Porque, porque eu vi num fórum, porque é isso, né? Porque o cara não vai começar. O cara viu num fórum, ele leu, e não tem como a gente falar assim, olha, pode ser caixote, se você tocar no instrumento e curtir, dane-se. Mas esse negócio que você falou, o pessoal não migra pro real, fica no virtual.
Cara, e tem esse negócio, que é ensinar. O cara que teve um outro que chegou um dia falou assim, não, tem uns fóruns, o cara discordando como eu usei o delay. O cara falou, tem uns fóruns pra você aprender. O cara não sabe com quem tá falando e não sabe a experiência que tem por trás. É ridículo, né, pessoal? Ridículo. E nós temos que... A gente não quer ser velho ranzinza, mas a principal experiência de eu pegar amigos e colegas de trabalho é para que vocês saibam o que é ser músico. Porque teve um garoto que uma vez chegou num box para mim e falou assim, Nelson, eu sou muito seu fã. Eu fiquei feliz. Aí ele falou assim, eu quero um dia fazer vídeos como você. Eu falei, não é isso não. A parada é assim, eu quero tocar, eu quero dar aula, eu quero participar de produção musical, eu quero fazer show, isso é o que você tem que querer. Vídeo tomando todinho na casa da mãe e tal, isso aí não é o futuro. O futuro é preparar a carreira, né? E quem te deu a sua primeira guitarra? Conta aquele início lá, vamos naquela... Bom, ali teve um início comigo que foi traumático, né? O início que dentro daquele foco da família, não sei se é isso que também você tá perguntando. A minha mãe chegou a quebrar uma guitarra minha. Essa guitarra eu comprei com toda a minha grana da poupança. E aí isso me deixou mais com vontade de estudar e de ser guitarrista. Então a relação com ela ficou mais traumática. Só que dentro dessa escolha, eu tinha na cabeça não em guerrear com a família, não em dar uma resposta, em ter uma revanche. Não era rebeldia, eu realmente tinha escolhido aquilo com uma leveza espiritual. Eu falei, não, eu quero uma profissão, acredito que eu vou me dar bem com aquilo. E estudei, comecei a dar aula no conservatório onde eu fui aluno, que é o Souza Lima na época. Eu fui aluno do Souza Lima, estudava que nem um porco, estudava pra cacete, cara, muito. Mudar esse parte, mas estudava bastante e aí acabei dando aula no Souza Lima, que foi uma grande felicidade na minha vida, foi uma coisa muito importante na minha vida, a época onde eu conheci o Nelson. Eu dava aula lá no Souza Lima, o Mário, dono do Souza Lima, ele é um cara que ele é responsável, um dos responsáveis de eu ser guitarrista hoje, me ajudou muito, bastante. Fiquei 23 anos lá enchendo o saco do Mário, lá dando aula no Souza Lima, um cara que eu respeito muito, uma escola que eu respeito muito até hoje. E lá no Souza Lima começou o negócio das Expo Music. Eu fiz, pra vocês verem como eu sou velho, eu fiz 23 Expo Music. Comecei a fazer Expo Music na Bienal. Putz, a época que eu frequentei a Expo, teve... Quantas foram na Bienal? Umas 2 ou 3, não foi? Foram mais, hein? Eu acho que eu fiz... foram 3, você tá certo. Aí depois teve uma... Então, as 2 primeiras eu não tava ainda nesse métier, e a terceira já foi o lançamento da minha videoaula, daquelas 4 videoaulas iniciais. Isso. Que ainda era um ovo de codorna, e infelizmente tá com cara de que vai voltar a ser um ovo de codorna. Tá diminuindo a Expo, né? Porque bom, é caro, a Francal abusa, a B-Música abusa, as empresas, é mais barato a empresa fazer um evento externo do que fazer lá. E a Expo Music, não se iludam, é legal para vocês, é legal para nós ter esse contato e tocar, mas ela é um campo de negócios, é um campo onde se fecha fornecimento para lojas e tal. Então, eu adoro a Expo Music, é muito bacana. Eu cresci, assim, eu fui 2 Expo Musics, na terceira eu estava trabalhando, na quarta já não era mais lá. Já era... Foi no Art Center, daí depois começou a ir lá pro Center Norte, se não me engano, né? A Expo Music, eu acho, algumas pessoas, talvez até o próprio Nelson, vão achar que eu tô ficando louco, né? Eu vou falar para vocês que é uma opinião misturada com uma intuição. Eu acho que aquela época da Expo Music vai voltar. Porque o que acontece? Esse país aqui, ele é muito difícil.
modéstia à parte, assim, mas é difícil para pagar conta. Pro Nelson, para mim, pro Mozart, pro Eduzinho, para todo mundo, é muito difícil. Vocês imaginam uma empresa com uma folha de pagamento para produzir, é muito tétrico. A vida desses caras é muito, muito difícil. Então, lá na Expo tem as empresas que eu tenho que agradecer muito. Que eu cheguei hoje, agradecer a Meteora, a Tajima, a Santo Ângelo, que construíram a gente, né? E nesses tempos de 6, 7 anos pra cá, a coisa se complicou porque o país, eu não tenho o nível desses empresários para falar, mas é um país difícil de você ter previsão, planejamento, uma concorrência leal em relação a empresas que vêm de fora ilegalmente, não tipo René, não as empresas que representam mesmo. Sim, você fala uma coisa certa, porque você para ver. Muito desleal. A concorrência, principalmente de Zoom, tem uma coisa muito louca, que é um equipamento que é barato. Os equipamentos de base. Aí o que acontece? Quando vem, o bombeiro, né, o cara enfia na bolsa, faz a festa, aí ele não traduz manual, ele não dá. Ele não dá infraestrutura. O cara não dá. Ele tem acesso a vender e as empresas que trabalham legalmente, que são as importadoras, tomam ferro. Eu não quero levantar nenhuma bandeira aqui, mas então, se você vê a parte do empresário, o cara paga um puta de um imposto, o metro quadrado da feira enorme, alguns uma folha de pagamento astronômica. Na época, o Zé Luiz da Meteora, eu entrava lá, eu falava, bicho, esse cara é um herói. Centenas de pessoas trabalhando lá, recebendo o Santo Ângelo, o Rogério, com empresas grandes com folha de pagamento, e ainda entrava produto muito barato e tal. Vai fazer a feira, você não pode fazer barulho, o metro quadrado é caro. Tem multa. Muito difícil. Tem multa, você ficava os caras com a porra do decibelímetro. Desliga a luz do stand. Então aí, pessoal, eu queria ser positivo. Comecei falando positivo. O que eu quero falar pra vocês, por tudo isso eu acho possível voltar. Então, de todo mundo sentar na mesa tal e falar, olha, vamos refazer direito. Então, por várias empresas que eu trabalhei, as pessoas, é importante vocês saberem, né? Os músicos, os empresários têm uma relação de respeito. Existe a concorrência, mas existe o respeito. O empresário fala, aquele produto do meu concorrente é legal, eu tenho que correr atrás de fazer um produto legal. Aquele produto que o meu concorrente importou é legal, eu tenho que pesquisar um produto. Então todo mundo cresce. Pessoas com feeling, digo os empresários mesmo. Então, pra mim, aquilo vai voltar. Eu acho que aquele negócio vai voltar. Eu não digo que vai ser tão rápido, que a gente está numa economia desastrosa, né? A gente está numa consequência de um desastre de gestão impressionante do nosso governo, minha opinião. O desgoverno. Né? Desgoverno, né? É que existem coisas que já ultrapassam, eu acho que você vai concordar comigo. Independente de você estar nos assistindo, sua predileção, direita, esquerda, existem coisas que são factuais. Não adianta tampar o sol com a peneira. Então, é fato, nós estamos na situação que estamos. É uma consequência. Porque é uma consequência do quê? De mandar dinheiro para fora, porque assim, mandamos dinheiro, emprestamos sem garantia para Moçambique, dinheiro que foi para lá, fizemos um monte de coisas erradas. Então não tem essa. E como eu e ele, nós vivemos o impeachment do Collor, que foi assim, 48 horas o cara tava fora. Demorou 48 horas, tiraram o cara. A coisa se arrasta agora, né? Aquela coisa. E não vem o término. Isso só prejudica o país. Gente, não tem essa de golpe. Não é isso. Você sabe? Só golpe é na Venezuela, na China. Isso. Ali é golpe. Porque. O Brasil não foi um golpe. O Brasil, o país. Tô falando
numa boa, eu falei pra vocês de esporte como é que eu sou. Eu com partido não sou diferente. Mas um governo social que tem 12 milhões de desempregados, que caco de social tem aí, você entendeu? Os hospitais, tudo bem? Tá todo mundo com medo agora dessas Olimpíadas. Ontem teve o Pan-Americano no Rio de Janeiro, 2007. Foi ontem. Está sendo usada a infraestrutura para essas Olimpíadas do que foi feito no Pan-Americano, perdão. De 2007 para cá, e o Romário ainda falou que teve lugar lá que afundou no brejo, e foi feito qualquer coisa, né? Então, pessoal, não é, pelo amor de Deus, nós vivemos, eu queria falar até, não quero ser político no seu papo, Nelson, mas pro pessoal que curte o PT, que curte diferente da minha opinião, eu curti o PT, votei no PT, por isso que hoje eu tenho raiva do PT, minha opinião pessoal. Mas a gente vive num Brasil, não dois. É um Brasil, não são dois Brasis. Então a gente tem que lutar para ter um serviço público legal. Vai ter um impeachment da Dilma, esse governo aqui é legal? Não é maravilhoso. Por exemplo, estão querendo falar de Previdência. Previdência, então eles têm que ver primeiro os funcionários em Brasília. O cara trabalha 8 horas e se aposenta. É isso? Então não é que é o PT, é a Lava Jato, eu acho. É limpar e dentro disso, pessoal, é o que eu falei no começo dessa parte da minha opinião. Eu realmente sou positivo, acredito que vai melhorar muita coisa. A gente é um povo bom, somos um povo bom, somos carismáticos e nós não gostamos de nos comprometer a entregar uma cidade pronta para uma Olimpíada e ter cocô. Nossa. E o apartamento um dos edifícios da Austrália e outros não prontos. Nós não somos essa praia. Esses são péssimos gestores. Então eu acredito, cara, que a gente melhora. E vou fazer um link aí. Como com certeza nós vamos melhorar, com certeza o Brasil vai melhorar e vai esquentar de novo economicamente. Se prepare, construa uma carreira com cabeça, trabalhe inteligentemente. Se você tá lá na cama suando de madrugada porque você não consegue fazer um sweep, um two hands, então levanta a bunda e 2 da madrugada vai estudar e você... Cara, vamos ralar, vamos estudar que chegaremos lá. É fantástico poder conversar com um amigo. Veja, você deu um puto exemplo, porque existem aqueles que estão ainda, olha bem, comprometidos com as coisas. Eu tenho um amigo meu de Brasília, que eu conheci na internet, até Emerson Missum, um abraço enorme pra você, um cara que é aluno virtual meu. O cara chegou pra mim e falou assim: meu, eu era militante de esquerda. O cara falando pra mim, eu militava. Aí chegou um dia, no primeiro dia de governo, ele tá lá, né? Que eu vi o caminho que a coisa tava indo e tal. Opa, tô fora. Porque ele percebeu. Agora, eu então, também, que nem você, Emerson. E o que acontece? Aquele que compreenda, não existe partido. Eu vi um comentário que eu acho que define a nossa situação. Existem pessoas que estão levando o partido acima da nação, não importando o que o partido faça, e ao invés da nação, e não é nem a nação, nós devemos ser humanistas. Porque assim, o respeito aos nossos semelhantes deve prevalecer. Não confunda humanista com essa coisa do direito dos manos, que confundem com direitos humanos, né? Que dão direito a quem não deve. Mas nós devemos ser humanistas. Joey, uma pergunta. Assim como eu e como outras pessoas, como que tá o negócio? Tocar mesmo, voltar a sentir a galera, porque nós estamos numa época de retração de shows, de apresentações, onde o pessoal gasta 1.000 para ver o Sabá e não gasta 40 para ver o Brother e ainda quer pedir o VIP, né? Olha, eu
conheço pessoas que gastaram R$2.000 para ver o Sabá, né? E que não vão ver um show de uma banda nacional e depois reclamam que só, tem lá o MC sei lá o quê. Você viu que ridículo, Nelson? Aí só fica aquele meu olhar e aquele pensamento dentro. Tô vendo, sei. Por quê? Porque você não vai num show do cara, você quer que a gente se apresente toda hora em todo lugar? Pra quê? Se vocês não prestigiam. E isso está acontecendo com todo o mercado nacional de qualidade. Porque as pessoas vão nos eventos pra quê? Pra sexo, pra outra coisa, a pessoa virou... Por isso que esse pancadão carioca se tornou exatamente a nova linguagem da moçadinha. Que os caras vão e eles não estão preocupados em ouvir música. Na nossa época a gente ia ouvir música. Mas, tirando isso, você que já fez coisas como Sidemen, que já tocou em um monte de lugar, tá com algum projeto, conta desde os projetos didáticos do Joey até tudo que você está fazendo, tudo que você quer fazer. Pessoal, parte didática, Nelson, eu acho que eu não mudei muito, eu amo dar aula, gosto muito dos meus alunos, tem alunos que vão ser músicos, outros não, e não mudou muito, né? O day by day mesmo, dando aula, ele tá normal. E tem muitos alunos querendo estudar, tem muitos estudantes, muitos alunos querem se profissionalizar. Desculpa, muitos alunos querem se profissionalizar. Agora, dentro desse ambiente que o Brasil tá no sentido econômico, eu vejo um problema fora o, entre aspas, pancadão, que é o quê? No Brasil, a gente tem a pessoa que é o dono do lugar onde vai existir o show, falando direto com o músico. E não tem, Nelson, na minha opinião, a peça importante no meio, que seria a o casa... agent. Então, isso aqui, eu acho que é uma coisa que vai pintar. Eu tô vendo até com um aluno meu, nós estamos começando a ver se a gente faz um negócio mais sério assim, e estamos bem otimistas, né? Que é o Anderson Cobra lá da Grey Music, né? Então, eu acho que além de a gente falar que a cultura ela está distante do país que tem o folclore mais rico do mundo, a gente tem que entender que a música também não está tão profissionalizada. O dono do bar fala com o guitarrista e vai a banda, divulgação é um negócio bem meia boca, né? E são poucos eventos, então isso não é profissional. Então eu acho importante ter o empresário ou o produtor do show, o agente, e ele organizar isso, ter uma divulgação coerente e na proporção do músico que vai tocar, né? Não é você vai tocar uma puta banda ou um puta de um guitarrista, um cantor, animal, você não pode fazer uma divulgação 1.0, você entendeu? Ninguém senta numa Lamborghini para andar em segunda, a gente senta na Lamborghini para fazer curva 200. Então, eu acho que a organização tem que ser um negócio mais animal. O principal projeto que eu tenho hoje eu estou em vias de fazer um CD agora esse semestre. Pessoal, sinceramente, esse projeto da produtora é mais importante do que o meu CD. Eu vejo que é uma coisa que nós temos casas ótimas, os donos das casas são muito gente fina e gostam da gente, curtem a gente tocar. É uma relação muito boa com muitos donos de casas, né? Agora, falta aquela organização da produção, divulgação, uma divulgação com força mesmo. E aí, eu acho também que a gente pode fazer voltar aquilo que tinha. Por exemplo, a gente fez um Grey Music, eu acho que o Faísca ou o Mozart vão concordar, que foi música instrumental numa casa do nível do Manifesto, que é animal, e que tinha a conotação do que a gente ia ver no Sanja. A gente teve uma reunião. Saudade do Sanja, então, né?
O Sanja, quando a gente ia, era um bar complicado, cara. Roubava-se muito carro lá, muita gente era assaltada, perdia esse equipamento, era meio uma bocada. Era terrível. Bem embaçado. E a gente conseguiu hoje fazer uma coisa interessante. O dono da casa lutando para fazer um evento, o Silvano, aproveito aqui para agradecer o Silvano, lutando para fazer um negócio legal. Fazer o Sanja sem problema do Sanja, né? Exatamente. Então, sempre a gente tem por onde realizar, melhorar. A gente tem que sentar a bunda, planejar, e a gente sempre tem por onde correr atrás de uma coisa melhor. O grande lance para mim é se a gente conseguir alguma rotina com shows dos músicos brasileiros, porque aí com certeza eu acho que vocês vão querer ir, vão ficar curiosos, né? Como é que toca, aonde ele liga, com que guitarra, e você vai ver que o cara que tem uma guitarra que é uma madeira diferente que você pensa, destruiu a guitarra. Então, o melhor equipamento é esse, entendeu? É isso, acho que... Vou falar uma coisa sobre músico brasileiro que eu acho que você vai concordar. Vocês chegam e muitas vezes falam, não, mas nossa, vocês são tão bons. Ou o cara chega às vezes e tem uma certa depreciação e fala assim, não, o cara lá fora é melhor. Eu vou botar uma observação para vocês. Eu me lembro, eu já citei isso num outro vídeo, mas como é um outro vídeo, vamos citar aqui. Uma vez no MT, quando era em GT ainda, que estava ali na São Judas. Não, mas em Higienópolis ali, né? Tava Higienópolis, na Higienópolis. Estava ali, que estava ali, que foi o Vander, depois daqui veio o Vander e o Cérebro aqui para casa, aqui para um lugar enorme aqui. Eu tava, o Sérgio Buzz, ele fez um workshop lá e ele falou assim, a rotina do Vai ele pega, ele acorda, tem aquele letreiro Hollywood, tem uma estradinha de terra lá, faz um Cooperzinho, naquela época fazia e tal, voltava pra casa, tomava um banho, aí pegava, tocava às vezes um pouco de guitarra, às vezes, e de tarde tinha uns compromissos. O mesmo ocorre com os atores e tal, ou seja, você se preocupa em ser você e desempenhar sua profissão. E aí, cara, o cara ele pode falar assim, eu estudo 10 horas por dia, e ele realmente ter tempo para estudar 10 horas por dia se ele não tiver nenhuma apresentação. E porque tem gente cuidando das coisas, que são os agents que ganham 10%. Olha bem, hein? Estamos falando que lá fora os caras ganham uma margem pequena. E os agents fazem com que o cara tenha tempo. Você acha que o brasileiro não é músico, assim, bastante? Então eu vou contar para vocês. Nós estudamos muitas horas e a gente vai no banco, pega a fila de banco que você também pega. A gente vai pegar aquela fila do supermercado chata que você também pega. A gente pega, às vezes tem que pegar e tem que ligar quando tem algum problema com TV a cabo, com coisa que você também tem. E os caras, muitas vezes lá fora, pela organização que tem, eles têm mais tempo para tocar. Não estou falando que eles não têm problema, que eles não... não estou falando isso. Estou falando que nós... Exatamente. É bem diferente. Você, por exemplo, o Vai entrou no Whitesnake por quê? Ele entrou no Whitesnake porque ele chegou e ele foi atrás. Não, teve um agent que... o que você acha que vai entrar aqui? Tem gente que faz esses links que são exatamente isso que o Joey estava falando. O pessoal que trabalha com produção, tipo, o cara é o ator que lida que trabalha para aquele agent, é o músico que trabalha, e o cara, qual que é o trabalho dele? É ficar arrumando trabalho para os outros. E ele vai ganhando, ele tem uma carteira de clientes e ele ganha em cima da carteira de clientes e faz com que o mercado se movimenta. Isso, nos Estados Unidos, é o que acontece. Tem caras como o Tom Cruise que tem, já não é nem agents, ele tem um esquema que ele tem personagens dele no mundo inteiro. Ele consegue bancar gente em todos os países que fazem a agitação da carreira dele. E é assim, não sei em quantos que ele tem, em quantos países, mas era assim, uma quantidade absurda, 100 e poucos caras trabalhando em torno de uma pessoa. Aí você tem... Cara, é diferente. Nós aqui, vamos pegar, o carro quebra,
aí vamos levar as coisas pra show e tal. É tudo na raça. É tudo na raça. O brasileiro, os caras mais geniais da música brasileira, eles desbravaram um mato ali na picada, e você tem que ver isso. O Joey, ele foi um dos que com certeza deixou a marca dele. Ele deixou a marca dele, fez com que as apresentações, principalmente na Expo Music, quando a gente se lembra da Expo, é impossível não lembrar das suas apresentações. É verdade, quando a gente se lembra, principalmente daquelas legais do passado, que eu falei, poxa, era o cartão de visita, assim. E o Joey, ele sempre foi um cara que, quando a gente se cruzava, a gente sempre esse clima amistoso. Com certeza. A amizade está acima de tudo. Então, qual a mensagem? A união dos músicos que a gente quer tanto fazer. A gente quer que vocês sejam mais amigos. Para com essa história de ficar um falando mal do outro. Para com tudo Vocês isso. não vão chegar em lugar nenhum. Eu tenho só uma pergunta. Se você fala mal de um outro, responde pra mim, o seu ídolo, você já viu ele na internet falando mal de alguém? Compra um metrônomo, meu. Estuda, entendeu? Em vez de você ficar falando merda do outro, senta a bunda e rala. Não é legal. Desculpa, mas... É isso mesmo. Eu acho que existem vários trabalhos, a gente faz umas produções lá de vídeo e não vou falar nomes. Alguns caras chegam lá e falam mal. Eu vou falar um lance pra vocês. Aí eu clico no nome do cara. Eu já sei o que vai acontecer. Digita o nome do cara no Google. Nada. Vamos digitar... Ou quando tem as mentiras. Tem uns mentirosos. Que você sabe que tem a Wikipédia, por exemplo, e outros sites assim. O cara às vezes insere coisas. Não, mas eu tô falando, Nelson, de não ter trabalho. Sem discordar de você. Eu quero ver o cara tocando. É isso mesmo. Então a gente faz uns trampos lá, os caras estudaram, tocaram bem, e você vê um cara falando mal. Então eu quero ver esse cara tocar. Não tem nada no Google, não tem nada no YouTube. Você, se você tá nessa, você não vai fazer nada. Então aconselho a interagir, cara, com os caras e tomar uma cerveja com os outros músicos, ser amigo de outros caras. Isso que o Nelson falou é o mais importante, a relação você com o seu travesseiro, você entendeu? A sua consciência, ralar, falar com outros caras. O seu amigo vai falar, nossa, é difícil fazer isso. Puta, eu tô tentando também, é difícil, vamos junto tentar fazer. É assim que se cresce. Então a coisa, ela não é nem tão difícil, sem querer forçar a barra pra vocês. É um lance de você ter a cabeça leve pra você ir pra cima e conseguir fazer as coisas. Não é difícil, é um bom hábito. Porque a gente se gosta como profissional, a gente se respeita, a gente pode passar um bom tempo sem se ver. Eu vou te falar, eu tive um baque que é uma história que eu contei de um outro dia de outra forma, mas eu vou contar pra você. Eu tava indo numa gravação que eu fui contratado para fazer um álbum e passaram em casa, estavam me levando. Eu estava chegando no lugar, era um vídeo, era uma outra coisa. Mas era no estúdio acho que do Thiago Bianchi. Do Thiago. Eu fui contratado lá, era uma coisa da Zona, eu não sei o que era, mas eu tava num carro, indo pra esse estúdio, aí no meio do caminho toco meu celular. Eu quero que você imagine o baque. Dario Paris. Nelson, que foi? Cara, veio uma notícia, eu preciso que você me confirme, cara, o Vander morreu? Aí isso de manhã cedo, eu acho que pode ser boato, não sei o que lá. Liguei do celular pra Royal, e a Royal ligou pro MT, o MT, o pessoal lá embaixo, na época secretário, ligou pro meu celular, falando, não recebemos, olha que ponto chegou, coisa.
O pessoal do MT chegou e falou, não estamos sabendo de nada, deve ser provavelmente um boato. Rolou porque o Dario estava sabendo antes. Aí eu cheguei e aliviei o coração. Não deu 30 minutos, toco meu celular, a moça da portaria tremendo, assim, do outro lado. Olha, Nelson, a gente confirmou, o Wander faleceu. Ah, tá louco. Cara, foi aquele assim, amigo que a gente teve história e conviveu, e a gente pode estar longe, pode estar distante. Eu fico doente quando os meus amigos ficam doentes, eu fico feliz quando eles ficam felizes, eu fico realizado quando eles realizam os sonhos deles. Quando vocês tiverem esse tipo de sensação da perda, ao mesmo tempo da felicidade quando eles realizam alguma coisa, o Wander quando fez todo esse projeto crescer junto com o Célio, quando você vê amigos seus, quando eu vejo você fazendo qualquer coisa, a gente está lá feliz, a gente não está ali para não sentir a felicidade. Então a gente fica triste com as coisas tristes, a gente fica feliz com as coisas felizes, mas acima de tudo, isso tem a ver com a nossa origem, a nossa vida. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente valoriza o nosso companheiro, o nosso irmão, que a gente sabe o que ele passou e sabe que a gente comeu muito pão que o diabo amassou com o rabo sujo de merda. Nossa, é verdade. E a coisa é assim, e a gente está aqui, tá? Então, para vocês, qual é a consideração que você faria final pro pessoal? Eu iria no link do Nelson, que é uma cabeça, o Nelson Júnior é escritor. Eu vou no seu link e vou pegar o papo que eu estava falando antes. Vocês estão entendendo que sem amigos vocês não vão chegar longe. Se você fala mal dos outros, na hora que inevitavelmente, que nem todos nós, vocês vão ter problemas, vocês que falam mal vão ligar para quem? É isso aí. Bom, obrigado, Joey. Valeu. Valeu, galera. É isso aí. Tamo aí. Vamos nessa.